O caos era uma sinfonia dissonante no pronto-socorro do Hospital Central. Macas corriam pelos corredores. O som agudo dos monitores cardíacos se misturava aos gemidos de dor e às ordens urgentes gritadas pela equipe. Um engavetamento na rodovia principal havia despejado uma onda de feridos, e a equipe, já sobrecarregada, lutava para não se afogar. Cada médico e enfermeiro movia-se com uma precisão desesperada, um balé de emergência onde um passo em falso poderia ser fatal. No centro desse furacão estava a doutora Helena, chefe dos residentes. Com olheiras profundas que traíam as 36 horas de plantão, ela tentava coordenar o atendimento, priorizando os casos mais graves. Sua atenção estava fixada em um paciente em particular, um menino de 8 anos chamado Léo, que chegara com um trauma torácico grave. O coração do garoto batia de forma irregular e sua pressão arterial caía a cada minuto que passava. Uma contagem regressiva silenciosa e aterrorizante. A situação de Léo era crítica e se deteriorava rapidamente. A equipe suspeitava de tamponamento cardíaco, um acúmulo de fluido ao redor do coração que o impedia de bater adequadamente. O procedimento para aliviar a pressão era delicado e arriscado, uma pericardiocentese que exigia a mão de um especialista. O único cardiologista sênior de plantão, Dr. Almeida, estava preso em uma cirurgia de emergência de peito aberto em outra sala, inacessível por pelo menos mais uma hora. A equipe ao redor de Léo era competente, mas jovem. Nenhum deles jamais havia realizado o procedimento sem supervisão direta em uma situação tão instável. O medo era palpável, uma eletricidade fria no ar. Helena sentia o peso de uma vida em suas mãos e a terrível ausência de opções. O relógio na parede parecia zombar deles, seus ponteiros avançando impiedosamente em direção a um desfecho que ninguém queria encarar, um fracasso que seria medido não em estatísticas, mas na perda de uma criança. Enquanto a equipe se desesperava, um homem de roupas surradas e cabelos emaranhados entrou no pronto-socorro. Ele se movia lentamente, quase como uma sombra, e o cheiro fraco de rua que o acompanhava fez com que enfermeiros e seguranças o ignorassem, presumindo que fosse apenas mais uma pessoa desabrigada procurando abrigo ou um lugar para descansar. Ele não pediu nada, apenas parou perto da entrada da área de trauma, observando a cena com uma calma que contrastava violentamente com a histeria ao redor. Seus olhos, no entanto, não estavam vagos. Eles estavam focados, analíticos, fixos na maca de Léo. O homem observava o monitor de sinais vitais de Léo à distância, seus olhos traçando as linhas verdes irregulares com uma intensidade desconcertante. Uma enfermeira apressada esbarrou nele, pedindo que saísse do caminho, mas ele mal pareceu notar. Seu foco era absoluto. Ele viu o suor na testa de Helena, ouviu os fragmentos de discussão técnica entre os residentes e percebeu a hesitação que paralisava a equipe. Havia um conhecimento profundo em seu olhar, uma compreensão silenciosa do drama que se desenrolava. Ele se aproximou de um residente mais jovem. A pressão de pulso dele está diminuindo e as veias do pescoço estão distendidas, disse ele em voz baixa e rouca. Vocês precisam drenar o pericárdio agora, ou ele entrará em atividade elétrica sem pulso. O residente o olhou com desprezo e irritação. Por favor, senhor, afaste-se. Esta é uma área restrita. Segurança, gritou ele, descartando o comentário como o delírio de um homem confuso, sem perceber a precisão clínica da observação. Ignorado, o homem não desistiu. Ele contornou a equipe e parou diretamente na frente da doutora Helena, que estava prestes a iniciar uma linha de acesso central. Ele esperou que ela fizesse uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Doutora, ele disse, sua voz firme, cortando o barulho. Eu posso ajudar, eu sou médico. A declaração pairou no ar por um segundo, tão absurda que o tempo pareceu parar. Então, uma risada nervosa e incrédula escapou de um dos enfermeiros, quebrando o feitiço. A equipe inteira olhou para ele, para suas roupas sujas, seu rosto não barbeado, e a ideia pareceu uma piada de mau gosto no pior momento possível. Segurança! Tire este homem daqui agora!
Helena ordenou, sua paciência esgotada. A última coisa que ela precisava era de um lunático atrapalhando. Mas o homem não se moveu. Ele apontou para o monitor. A saturação de oxigênio dele está em 88. A tríade de Beck está se manifestando. Vocês não têm mais que 2 ou 3 minutos. A precisão de suas palavras atingiu Helena como um soco. Tríade de Beck era a descrição clássica para o tamponamento cardíaco. Não era um termo que um leigo usaria. Ela olhou para o monitor, depois para as veias do pescoço do menino e um calafrio percorreu sua espinha. Ele estava certo. A distensão jugular estava mais pronunciada, um detalhe que, em meio ao pânico, ela quase havia subestimado. A certeza na voz daquele estranho começou a corroer a muralha de seu ceticismo. A hesitação de Helena durou apenas um instante, mas foi o suficiente para o segurança, que já segurava o braço do homem, parar e olhar para ela em busca de confirmação. A mente da médica era um turbilhão de conflitos. O protocolo hospitalar, o risco para sua carreira, a responsabilidade legal. Tudo gritava para que ela expulsasse aquele homem. No entanto, a vida de Léo estava se esvaindo e a calma e o conhecimento que emanavam daquele estranho eram como uma única luz em uma escuridão completa. "Espere", disse ela ao segurança, a voz mais firme do que se sentia. Ela se virou para o homem. "Você diz que é médico. Em uma pericardiocentese de emergência, qual o ponto de referência anatômico que você usaria para evitar a artéria mamária interna?" Era uma pergunta técnica, específica, projetada para desmascará-lo, um teste final antes de descartá-lo completamente. Ela esperava uma resposta vaga ou errada, uma confirmação de que ele era apenas um impostor. A resposta dele veio sem um pingo de hesitação. A abordagem subchifoide, inserção da agulha em um ângulo de 45 graus com a pele, apontando para o ombro esquerdo, minimiza o risco de pneumotórax e de lesão da artéria coronária, além de evitar a mamária interna. Mas pela instabilidade dele, um ultrassom para guiar seria ideal se tivessem tempo, o que não tem. A resposta não foi apenas correta, foi detalhada, confiante e incluía uma avaliação prática da situação. Era a resposta de um especialista experiente. Um silêncio chocado tomou conta da equipe. Os outros médicos e enfermeiros olharam do homem para Helena, seus rostos uma mistura de espanto e confusão. O desprezo em seus olhos havia sido substituído por uma centelha de dúvida. Quem era aquele homem? Como um mendigo de rua poderia possuir um conhecimento tão profundo e específico, recitado com a autoridade de um professor de medicina? O mistério ao redor dele apenas se aprofundava. A decisão de Helena foi tomada naquele instante. O protocolo podia ir para o inferno. A carreira dela podia ir para o inferno. A única coisa que importava era o menino na maca. Ela olhou para o homem e deu a ordem mais insana e perigosa de sua vida. "Enfermeira, traga-me um kit de pericardiocentese e um par de luvas para ele." O quarto ficou tão quieto que se podia ouvir a queda de um alfinete, exceto pelo bip fraco e desesperado do monitor cardíaco de Léo. A ordem de Helena foi recebida com olhares de pura incredulidade. "Doutora, você não pode estar falando sério", sussurrou um dos residentes, Marcos. "Isso é uma loucura. Não sabemos quem ele é. E se ele matar o garoto? A responsabilidade será sua." As palavras dele expressavam o medo de todos na sala, um medo racional e justificado. Colocar um instrumento afiado no peito de uma criança era perigoso nas mãos mais experientes. Nas mãos de um desconhecido, era impensável. Helena sentiu um nó no estômago, mas sua expressão permaneceu firme. Ela olhou para Marcos e depois para o resto da equipe. "A responsabilidade já é minha", ela respondeu com a voz baixa e tensa. "O menino está morrendo de qualquer maneira. O Dr. Almeida não vai chegar a tempo. Se alguém aqui tem uma solução melhor, por
Por favor, me diga agora. Ninguém respondeu. O silêncio era uma admissão tácita de que eles estavam no fim da linha, sem nenhuma outra carta para jogar. Enquanto a enfermeira, tremendo, trazia o kit e as luvas, o homem se aproximou da pia e começou a lavar as mãos com uma meticulosidade cirúrgica. Ele não parecia notar a tensão ou os olhares hostis. Sua transformação foi sutil, mas total. A postura curvada de um homem derrotado pela vida desapareceu, substituída por uma retidão e um foco que impunham respeito. Ele secou as mãos e calçou as luvas com uma familiaridade que contrastava com sua aparência. A equipe observava, dividida entre o horror e um fascínio mórbido. Era como assistir a uma cena surreal, um sonho febril acontecendo na realidade fria e estéril do hospital. A doutora Helena entregou a longa agulha de pericardiocentese ao homem. As mãos dele, que antes pareciam sujas e negligenciadas, agora eram as de um cirurgião, firmes, estáveis, sem o menor tremor. Ele pegou o instrumento com uma confiança que silenciou as últimas objeções. Ele se posicionou ao lado de Léo, seus olhos focados no pequeno peito do menino. Ele não olhou para Helena em busca de confirmação, nem para a equipe em busca de aprovação. Naquele momento, ele estava no comando. Mendigo havia desaparecido e em seu lugar estava um profissional consumado, prestes a realizar um procedimento de vida ou morte. A sala inteira prendeu a respiração, aguardando o primeiro movimento, o ponto de não retorno de uma aposta desesperada. O homem posicionou o ultrassom portátil com uma das mãos, deslizando a sonda sobre o peito de Léo, seus olhos fixos na pequena tela em preto e branco. Líquido significativo ao redor do ventrículo direito, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Ele está sendo esmagado. Sua voz era um monólogo clínico, calmo e preciso. Ele instruiu a enfermeira a preparar lidocaína para a anestesia local, sem sequer desviar o olhar da tela, antecipando cada passo. A equipe, antes cética e hostil, agora se movia para obedecer às suas ordens sem questionar. A autoridade em sua voz e a competência em seus gestos eram inegáveis. Ele não era um louco, ele era um mestre. Doutora Helena observava, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Ela havia entregado o controle da situação a um completo estranho, um fantasma das ruas, que agora detinha o poder de salvar ou condenar uma vida com um único movimento de suas mãos. Preparem o carrinho de parada. A retirada súbita do líquido pode causar uma arritmia de reperfusão, ele alertou, enquanto limpava a área de inserção com iodo. A previsão de uma complicação potencial era algo que apenas um médico com vasta experiência faria. Ele estava pensando vários passos à frente, transformando o caos em um procedimento controlado. A equipe, agora totalmente cativada, trabalhava em sincronia com suas palavras, antecipando suas necessidades. Enquanto ele preparava a seringa, a manga de sua camisa rasgada subiu um pouco, revelando uma cicatriz peculiar em seu antebraço. Era uma marca antiga, pálida contra sua pele, com um padrão estranho, quase como uma teia de aranha. Não era uma cicatriz de briga de rua ou de agulha. Era diferente, algo que a enfermeira mais próxima notou, mas não teve tempo de processar, pois o homem já estava se inclinando sobre o paciente, pronto para fazer a punção. O mistério sobre sua identidade pairava sobre a sala, mas era uma preocupação secundária. A prioridade era a agulha em sua mão e o coração que lutava para bater sob ela. Ele fez uma pausa de 1 segundo, expirou lentamente e, com uma precisão milimétrica, começou a avançar a agulha através da pele, em direção ao saco pericárdico que aprisionava o coração de Léo. O destino do menino e a carreira de Helena estavam na ponta daquela agulha. O avanço da agulha era lento e deliberado. O homem usava o ultrassom para guiar cada milímetro do trajeto, seus olhos se alternando entre a tela e o ponto de inserção.
A sala estava em um silêncio tão profundo que o zumbido dos equipamentos eletrônicos parecia ensurdecedor. Cada pessoa na sala estava congelada, observando as mãos firmes daquele desconhecido. A vida de Léo estava literalmente a 1 milímetro de um desastre, a um toque de perfurar o próprio músculo cardíaco. Helena sentia o suor frio escorrer por suas costas. Milhares de cenários catastróficos passavam por sua mente. Ela havia violado todas as regras, confiado em um homem sem nome, sem histórico, baseada apenas em sua intuição e em algumas frases tecnicamente corretas. Se ele errasse, ela não seria apenas demitida, ela seria processada, sua licença cassada, sua vida profissional destruída para sempre. Aquele momento parecia durar uma eternidade, o peso de sua decisão esmagando-a. De repente o homem parou. "Estou dentro", ele anunciou calmamente. Ele fixou a agulha com uma mão e com a outra começou a puxar o êmbolo da seringa. No início, nada aconteceu. Por um segundo aterrorizante, a equipe pensou que ele havia errado, que estava em um local errado ou que a agulha estava obstruída. O monitor cardíaco de Léo emitiu um bip longo e agudo, sinalizando uma queda ainda mais drástica na pressão. O pânico começou a borbulhar novamente na superfície, mas então um fluxo de líquido, escuro e avermelhado, começou a preencher a seringa. Não era o sangue vermelho vivo de uma artéria, mas o fluido serossanguinolento característico do pericárdio. Era a confirmação visual de que ele estava exatamente onde precisava estar. Ele havia encontrado o alvo com uma precisão sobre-humana. A tensão na sala não diminuiu. Ela apenas mudou de medo do fracasso para a esperança ansiosa do sucesso. Enquanto ele drenava a primeira seringa e a entregava a uma enfermeira para que conectasse um sistema de drenagem, algo milagroso aconteceu no monitor. A linha irregular da pressão arterial começou a subir. O ritmo cardíaco, que estava perigosamente lento, começou a acelerar para um ritmo mais estável e saudável. O som dos bips se tornou mais forte e regular, um sinal inconfundível de que a pressão sobre o coração de Léo estava sendo aliviada. A melhora nos sinais vitais de Léo foi instantânea e dramática. A cor do menino, que estava pálida e acinzentada, começou a voltar a um tom rosado saudável. Sua respiração, antes superficial e rápida, tornou-se mais profunda e regular. Era como se a vida estivesse sendo injetada de volta em seu corpo, seringa por seringa. O som constante e rítmico do monitor cardíaco era a música mais bonita que a equipe do pronto-socorro já tinha ouvido. O homem continuou a drenar o fluido com uma eficiência calma, trocando as seringas cheias por vazias com a ajuda da enfermeira sem dizer uma palavra. Ele já não era um estranho, mas um maestro silencioso que havia orquestrado um milagre. Os olhares de suspeita e medo da equipe se transformaram em admiração e respeito profundo. Eles não estavam mais testemunhando uma loucura, mas uma aula magna de medicina de emergência sob a mais intensa pressão. Histórias como essa nos lembram que a coragem pode vir de onde menos esperamos. Se você acredita no poder da segunda chance e na humanidade que se esconde por trás das aparências, deixe um comentário abaixo e compartilhe essa história para inspirar outras pessoas. A decisão de Helena já era arriscada, mas a identidade do homem misterioso e o motivo de ele estar ali ainda era um enigma que intrigava a todos. Após drenar quase 200 mililitros de fluido, o homem removeu a agulha com cuidado e aplicou um curativo no local. "Ele está estável por enquanto", disse ele, sua voz novamente baixa e um pouco cansada. "Mas ele precisará de uma janela pericárdica na cirurgia para evitar a recorrência. Monitorem o débito do dreno." Eram instruções claras, o tipo de passagem de caso que um médico faz para outro. Ele estava lhes devolvendo o paciente. Com o perigo imediato afastado, ele se afastou da maca. A adrenalina que havia sustentado a todos começou a diminuir, dando lugar a um cansaço profundo e a uma sensação de irrealidade. Ele tirou as luvas ensanguentadas, jogou-as no lixo hospitalar e, antes que Helena ou qualquer outra pessoa pudesse dizer uma palavra de agradecimento ou fazer
uma pergunta, ele se virou e começou a caminhar em direção à saída do trauma, tão silenciosamente quanto havia chegado. "Espere!" gritou Helena, sua voz ecoando na sala, agora mais calma. Mas o homem não parou. Ele continuou andando, passando pelas portas automáticas da área de trauma e se misturando aos corredores movimentados do hospital. Um dos seguranças fez menção de segui-lo, mas Helena o deteve com um gesto. Por alguma razão, ela sentiu que persegui-lo seria errado, uma violação daquele momento extraordinário que eles haviam compartilhado. Ela e a equipe ficaram paradas, olhando para o espaço vazio por onde ele havia desaparecido. O único vestígio de sua presença era o menino respirando pacificamente na maca e o dreno que gotejava lentamente o fluido que quase lhe tirara a vida. Era como se um anjo da guarda anônimo tivesse aparecido do nada, consertado o que estava quebrado e partido sem pedir nada em troca. A gratidão que sentiam era imensa, mas não tinha para onde ser direcionada. O burburinho começou a retornar à sala, mas era diferente. Não era mais o zumbido do pânico, mas o sussurro do espanto. "Quem era ele?" perguntou a enfermeira que notara a cicatriz. "Como ele sabia tudo aquilo?" ponderou o residente Marcos, sua arrogância anterior substituída por uma humildade genuína. Ninguém tinha respostas. Ele era um enigma, um fantasma que havia atravessado suas vidas e desaparecido, deixando para trás um milagre e 1 milhão de perguntas. Minutos depois, as portas se abriram novamente. Desta vez, era o Dr. Almeida, o cardiologista sênior. Ele havia terminado sua cirurgia e corrido para o pronto-socorro. "Como está o menino? Consegui vir o mais rápido que pude", disse ele ofegante. Ele parou ao ver Léo, estável, com um dreno no peito e sinais vitais normais no monitor. Seu rosto expressava uma confusão imensa. "O que aconteceu aqui? Quem fez a punção?" Helena respirou fundo, sabendo que a parte mais difícil de explicar ainda estava por vir. "Nós tivemos ajuda", ela disse, a voz ainda trêmula. "Um homem. Ele simplesmente apareceu. Ele disse que era médico e eu acreditei nele." Dr. Almeida a encarou, uma sobrancelha erguida em total descrença, preparando-se para ouvir a história mais bizarra de toda a sua carreira médica. Dr. Almeida ouviu o relato de Helena em silêncio, sua expressão passando da incredulidade para uma profunda seriedade. Ele examinou o paciente, o posicionamento do dreno e as anotações apressadas no prontuário. Ele era um médico da velha guarda, um homem de regras e protocolos, e a história de Helena era a antítese de tudo o que ele prezava. No entanto, a evidência do sucesso estava bem na sua frente. Um paciente vivo que deveria estar morto. "Um mendigo?" Ele repetiu, a palavra soando estranha em sua boca. "Helena, você tem noção do risco que correu? Da sorte que teve?" Sua voz não era de raiva, mas de um espanto paternal. Ele sabia o quão perto ela havia chegado de destruir sua carreira e a reputação do hospital. Ele mesmo teria hesitado em realizar o procedimento naquelas condições, sem o equipamento ideal e com um paciente tão instável. Ele se aproximou e observou o local da inserção com um olhar crítico. A técnica era impecável. O ângulo, a precisão, a ausência de hematomas significativos. Era o trabalho de mãos extremamente habilidosas e experientes. "A abordagem foi perfeita", ele murmurou, quase para si mesmo. "Não vejo um trabalho tão limpo há anos. A maioria dos cardiologistas hoje em dia não arriscaria sem um ecocardiograma transesofágico. Quem quer que seja, ele é de uma escola mais antiga e muito, muito bom." Foi então que a enfermeira que havia assistido o homem de perto interveio. "Doutor Almeida", ela disse timidamente, "eu notei uma coisa. Ele tinha uma cicatriz no antebraço, uma cicatriz estranha como uma queimadura antiga em forma de teia. A descrição era específica, um detalhe que poderia parecer insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para o Dr. Almeida, aquela informação acendeu uma faísca de reconhecimento em sua memória. O rosto do cardiologista sênior mudou. Uma expressão de choque e uma tristeza profunda tomaram conta de suas feições. Ele olhou para a enfermeira, depois para Helena e então para o corredor por onde o estranho havia desaparecido.
A cicatriz, a técnica impecável, a calma sob pressão. As peças de um quebra-cabeça que ele pensava estar perdido há muito tempo começaram a se encaixar em sua mente, formando uma imagem dolorosa e quase inacreditável. Uma cicatriz em forma de teia, repetiu o Dr. Almeida, sua voz falhando. Ele caminhou lentamente até o terminal de computador mais próximo, suas mãos tremendo um pouco enquanto digitava no teclado. A equipe o observava em silêncio, sentindo que estavam à beira de uma revelação importante. Ele acessou os arquivos antigos do hospital, navegando por pastas e diretórios que não eram abertos há anos, procurando por algo específico. Ele parou em uma fotografia de um evento do hospital de mais de uma década atrás. Era uma foto de grupo do departamento de cirurgia cardiotorácica. Ele deu um zoom no rosto de um dos médicos, um homem mais jovem, de sorriso confiante e olhos brilhantes, vestindo um jaleco branco impecável. A semelhança era inegável. Mesmo sob anos de sofrimento, barba por fazer e cabelos desgrenhados, os olhos eram os mesmos, os olhos analíticos e focados do homem que acabara de salvar Léo. Meu Deus! Sussurrou Helena, aproximando-se da tela. É ele! O nome na plaqueta de identificação do jaleco era claro. Dr. Ricardo Alves, chefe de cirurgia cardiotorácica. O homem que eles haviam tratado como um indigente, um louco, era na verdade um dos cirurgiões mais brilhantes que o Hospital Central já tivera. Uma lenda do departamento cujo nome era sussurrado com reverência pelos médicos mais antigos. Dr. Almeida se afastou do computador, o rosto pálido. Eu não posso acreditar, ele disse. Ricardo, todos nós pensamos que ele tinha se mudado da cidade, ou pior. Ninguém o via há 10 anos. A revelação deixou a equipe sem palavras. Eles tentavam conciliar a imagem do médico brilhante na tela com a figura frágil e maltrapilha que estivera entre eles minutos antes. A dissonância era imensa e profundamente perturbadora. A história por trás de seu desaparecimento era uma tragédia que poucos na equipe atual conheciam. Era um conto de advertência, uma lenda sombria do hospital. Dr. Almeida, com o olhar perdido em memórias dolorosas, sabia que precisava contar a eles a verdade, para que entendessem não apenas quem era aquele homem, mas o peso do sacrifício que ele carregava e a profundidade da ferida que o levou a abandonar a vida que tanto amava. Dr. Ricardo Alves era um gênio, começou Almeida, sua voz baixa e carregada de emoção. O melhor cirurgião cardíaco que já vi. Ele realizava procedimentos que outros consideravam impossíveis. Tinha mãos de ouro e uma mente brilhante. Ele vivia para este hospital, para salvar vidas. Era sua única paixão. Equipe ouvia atentamente, formando uma imagem do homem que ele fora, tão diferente do que haviam presenciado. 10 anos atrás, continuou Almeida, ele estava de plantão bem aqui. Uma noite complicada, muito parecida com esta. Ele estava no meio de uma cirurgia complexa, salvando a vida da filha de um político importante. Enquanto ele estava na sala de cirurgia, sua casa do outro lado da cidade pegou fogo. Um curto-circuito. Sua esposa e sua filha pequena de 6 anos estavam dormindo. Um suspiro coletivo de horror preencheu a sala. Ele só soube quando terminou a cirurgia, horas depois. Chegou em casa e só havia destroços. Ele tentou entrar na casa em chamas para salvá-las. Foi assim que conseguiu aquela cicatriz no braço. Mas era tarde demais. Ele perdeu tudo o que mais amava no mundo enquanto estava aqui, salvando a criança de outra pessoa. A injustiça cruel da história pesava sobre todos. O herói que salvava a todos não pôde salvar os seus. A culpa o destruiu, concluiu. Almeida, ele se culpava por não estar lá. Culpava a medicina, o hospital, a si mesmo. Em uma semana, ele pediu demissão, entregou sua licença médica e simplesmente desapareceu. Ninguém mais teve notícias dele. Ele se tornou um fantasma. Até hoje, a história explicava tudo. A aparência, o conhecimento intacto, a relutância em se identificar. Ele não era mais um médico, mas a medicina nunca o havia abandonado.
A equipe ficou em silêncio, processando a história trágica. A zombaria e o desprezo que sentiram pelo homem deram lugar a uma profunda e dolorosa empatia. Eles não haviam sido visitados por um mendigo, mas pelo fantasma de um grande médico que, mesmo quebrado e vivendo nas sombras, não conseguiu ignorar o chamado para salvar uma vida quando mais ninguém podia. O milagre que presenciaram tinha um custo humano que eles jamais poderiam ter imaginado. A história do Dr. Ricardo Alves se espalhou pelo hospital como um incêndio silencioso, uma lição de humildade e compaixão que marcou profundamente todos que a ouviram. A equipe do pronto-socorro nunca mais olhou para uma pessoa em situação de rua da mesma forma. Eles aprenderam da maneira mais dura que por trás de cada rosto existe uma história e que não se pode julgar o valor de uma pessoa por suas roupas ou sua condição atual. Doutora Helena foi chamada ao conselho administrativo do hospital. Ela se preparou para o pior, pronta para aceitar as consequências de seus atos. Ela narrou os eventos exatamente como aconteceram, sem omitir seu medo, sua dúvida e sua decisão final de confiar no estranho. Quando terminou, esperava uma reprimenda, talvez até sua demissão. Em vez disso, encontrou olhares de respeito. Sua aposta, embora imprudente, havia salvado uma vida. Ela recebeu uma advertência formal, mas também um elogio por sua coragem. O menino, Léo, teve uma recuperação completa. Seus pais, ao saberem da história completa, ficaram emocionados e eternamente gratos. Eles insistiram em saber o nome do homem que salvara seu filho, querendo agradecê-lo pessoalmente. Mas Ricardo Alves havia desaparecido novamente nas ruas da cidade, voltando para o anonimato que havia escolhido. Ele não buscava reconhecimento ou gratidão. Seu ato foi um reflexo puro de quem ele era em sua essência. Às vezes, funcionários do hospital diziam tê-lo visto, um vislumbre dele sentado em um banco de praça, em frente ao hospital, apenas observando, ou um relato de um homem de roupas gastas que ajudou uma senhora que caiu na calçada verificando seus sinais vitais, com um toque profissional antes de sumir na multidão. Ele se tornou uma lenda urbana, o anjo da guarda do Hospital Central, um lembrete constante de que a capacidade de curar não está no jaleco, mas no coração. Para Helena, a experiência foi transformadora. Ela se tornou uma médica mais compassiva, mais intuitiva, mais humana. Ela entendeu que a medicina não é apenas ciência e protocolo, mas também coragem, empatia e, às vezes, um salto de fé no escuro. A memória do Dr. Ricardo Alves, o herói quebrado que emergiu das sombras para salvar uma criança, ficou gravada em sua alma, guiando suas ações e lembrando-a todos os dias do verdadeiro significado de ser um médico. Nos meses que se seguiram, uma mudança sutil, mas perceptível, ocorreu na cultura do Hospital Central. A história de Ricardo Alves inspirou a criação de um novo programa de caridade, liderado pela própria doutora Helena. A iniciativa visava fornecer atendimento médico gratuito e regular para a população de rua da cidade, montando clínicas móveis que iam até os abrigos e os locais onde essas pessoas se reuniam. Era uma forma de honrar o legado do médico fantasma. A equipe que esteve de plantão naquela noite se tornou mais unida, ligada por aquela experiência extraordinária. Eles desenvolveram um novo respeito uns pelos outros e pela fragilidade da vida. O residente Marcos, antes arrogante, tornou-se um dos voluntários mais dedicados do novo programa, buscando ativamente ouvir as histórias das pessoas que atendia, vendo a humanidade por trás da pobreza. A lição de Ricardo Alves o moldou em um médico melhor. Léo e sua família nunca esqueceram o homem misterioso. Todos os anos, no aniversário do incidente, eles faziam uma doação generosa para o programa de caridade do hospital em nome de um médico anônimo. Era sua maneira de manter viva a chama de esperança e gratidão, transformando um momento de terror em um legado de ajuda para muitos outros que precisavam.
O ato de um homem continuava a gerar ondas de bondade. Dr. Almeida, por sua vez, iniciou uma busca discreta por seu antigo colega. Ele não queria trazê-lo de volta à medicina à força, mas simplesmente encontrá-lo, dizer que ele não foi esquecido e oferecer-lhe a ajuda e o apoio que ele nunca teve a chance de receber. Ele percorria os abrigos e as cozinhas comunitárias, não como um médico superior, mas como um velho amigo procurando por outro, esperando um dia poder dizer obrigado. A história do mendigo que era um médico tornou-se uma parte essencial da identidade do Hospital Central. Era contada aos novos residentes como um lembrete poderoso de que seus pacientes são mais do que doenças e sintomas. São pessoas com passados, com dores e, às vezes, com dons ocultos. E que a verdadeira medicina reside na capacidade de ver além das aparências e conectar-se com a alma humana que precisa de cura. Um princípio que Ricardo Alves, em seu momento mais sombrio, exemplificou perfeitamente. 1 ano depois daquela noite fatídica, doutora Helena estava terminando um longo plantão. Cansada, ela caminhava pelo corredor principal em direção à saída, quando viu uma pequena aglomeração perto da entrada de ambulâncias. Uma ocorrência de rotina, ela presumiu. Mas algo a fez parar. Deitada em uma maca, estava uma figura familiar, coberta por um cobertor térmico. Era Ricardo Alves. Ele estava pálido, com a respiração fraca. Ele havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. A ironia era cruel e avassaladora. O mestre do coração estava sendo traído pelo seu próprio. Helena correu para o lado dele, assumindo o comando. "Levem-no para a sala de reanimação agora!" Ela gritou, a adrenalina apagando seu cansaço. Enquanto empurravam a maca, os olhos de Ricardo se abriram por um instante e encontraram os dela. Neles não havia medo, apenas um leve e cansado reconhecimento. A equipe lutou bravamente para salvá-lo. Dr. Almeida foi chamado e chegou em minutos, seu rosto uma máscara de dor ao ver seu antigo amigo naquela condição. Eles usaram todos os recursos, todas as técnicas que o próprio Ricardo havia ajudado a desenvolver anos atrás. Por um momento, parecia que conseguiriam trazê-lo de volta. Seu coração respondeu ao desfibrilador e um ritmo fraco apareceu no monitor. Mas o corpo de Ricardo estava desgastado por anos de negligência e sofrimento. Seu coração, talvez grande demais para o mundo, estava simplesmente cansado. Apesar de todos os seus esforços heróicos, o ritmo vacilou e desapareceu, substituído por uma linha reta e um som contínuo que ecoou o silêncio final. Dr. Ricardo Alves, o cirurgião que havia voltado das sombras para um último ato de heroísmo, partiu em paz. Em sua morte, no entanto, ele encontrou a dignidade que a vida lhe negara. Ele não morreu como um homem anônimo nas ruas, mas nos braços de colegas que o admiravam, em um lugar que, apesar de tudo, ele ainda chamava de lar. Sua história não terminou como uma tragédia de um homem esquecido, mas como a redenção de um herói que, ao salvar uma criança, acabou salvando a si mesmo de ser apenas uma memória dolorosa, tornando-se uma lenda de esperança e humanidade. O funeral de Ricardo Alves não foi o de um mendigo, mas o de um herói. O hospital organizou tudo. A capela estava lotada de médicos, enfermeiros e funcionários, muitos dos quais nunca o conheceram, mas foram tocados por sua história. Léo e sua família estavam na primeira fila, um testemunho vivo do legado do homem. Dr. Almeida fez o elogio, não falando do homem quebrado que Ricardo se tornou, mas do cirurgião brilhante e do amigo leal que ele fora. Após sua morte, foi descoberto que Ricardo, apesar de viver nas ruas, nunca gastou a pequena pensão que recebia. O dinheiro acumulou em uma conta bancária esquecida. Em um testamento encontrado entre seus poucos pertences, datado de logo após a tragédia, ele deixava tudo para o departamento de pediatria do Hospital Central.
Mesmo em sua dor mais profunda, seu primeiro instinto foi cuidar das crianças. A doação póstuma foi substancial e financiou uma nova ala pediátrica. A nova ala foi batizada de Ala Pediátrica Dr. Ricardo Alves. Na entrada, uma placa simples foi colocada. Não continha uma lista de suas realizações acadêmicas, mas uma citação que Helena encontrou em um de seus diários antigos. A medida de um médico não está nas vidas que ele salva, mas na humanidade que ele nunca perde. Tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa para a equipe, um lugar para lembrar e se inspirar. A história de Ricardo mudou fundamentalmente a maneira como o hospital interagia com sua comunidade. O programa de clínicas móveis de Helena tornou-se um modelo para outros hospitais da região. Eles entenderam que a saúde não começa nas portas do pronto-socorro, mas nas ruas, na compaixão e na disposição de olhar para uma pessoa e ver não sua condição, mas seu potencial e sua história. Assim, o legado do Dr. Ricardo Alves não foi apenas o de um menino salvo ou uma ala hospitalar construída. Foi uma transformação cultural, um lembrete duradouro de que heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados e que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz da compaixão e do dever pode brilhar, curando não apenas corpos, mas também as almas daqueles que testemunham seu poder. A história dele provou que um único ato de bondade pode ecoar pela eternidade.